Olá, gente. Aqui é o professor Rafael Lima falando com vocês mais uma vez. Para quem vai assistir esse vídeo pela manhã, um bom dia. Para quem vai assistir pela parte da tarde, uma boa tarde. E para você que só tem tempo à noite, uma boa noite. Nós estamos na lição de número 5 da lição da Escola Bíblica da CPAD, nesse primeiro trimestre estudando questões apologéticas, seitas e heresias, e também neste quesito, especificamente neste conjunto de lições, estamos vendo agora a questão cristológica. O tema da lição é Jesus é Deus. E esse tema vai envolver aí uma das heresias que será abordada, que é o arianismo, tá bom? Essa lição tem como texto áureo o clássico de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a verdade prática vai trazer que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Isso é um tema bastante discutido na teologia, que nós vamos adentrar aí de uma maneira passo a passo para vocês compreenderem o porquê de Ario negar a divindade de Jesus, o que é que ele pensava sobre a natureza do Filho e por aí vai, tá bom? A leitura bíblica em classe, que aborda João capítulo 1, versículos do 1 a 4 e do 9 ao 14, todos vocês já conhecem, então a gente vai seguir adiante. Logo na introdução, o comentarista deixa claro que os objetivos da lição são demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus, quais os principais textos, só que o que faz falta nessa lição é a hermenêutica profunda e também a questão exegética. Tem um livro do Gordon Fee, né, Para que serve a exegese? Exegese para quê? É o título do livro. Onde o Gordon Fee, como pentecostal, ele auxilia muito os professores, os apologetas ou até mesmo pesquisadores afins a realizar uma exegese básica ali. Uma exegese, digamos, numa linguagem mais informal, uma exegese potente e que seja suficiente para uma interpretação coerente da Bíblia. Só que nesse ponto, o que aconteceu é que, aparentemente, o pastor Ezequiel Soares ele deixou a cargo do professor se aprofundar, ir buscar mais conhecimento. Ele solta muitos versículos, muitas passagens, e compete ao professor da sala levantar as questões, esclarecer os versículos e buscar o conhecimento para transmitir para a turma. O segundo objetivo é explicar a heresia do arianismo, quando surgiu, principais nomes, o porquê de ter surgido, etc. E o que é que pensam, né? O ponto 3 de objetivo é apresentar as implicações do arianismo na atualidade, né? Quais são os principais resultados, o que é que o arianismo acarreta, o que é que ele produz, qual o discurso na modernidade, e a gente vai ver um pouco mais adiante isso. Outra coisa que a gente precisa deixar claro na introdução é que o Evangelho de João é considerado como base de um judeu devoto que não admitia outro Deus além do Deus de Israel. Então, o monoteísmo joanino precisa ser enfatizado nessa lição. E o ponto 3 nessa introdução, que eu achei por bem de frisar, é que, como fundamento, o comentarista utilizou como base o texto de João 1 ao 4 e 9 a 14. Então a gente começa com 3 perguntas cruciais. Quais os textos que apontam para a divindade de Jesus? Ok? 2. O que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus? Esse é o segundo ponto que o professor não pode perder de vista. E 3. Historicamente, como a igreja abordou a questão cristológica? Então precisamos ter em mente essas 3 questões cruciais, tá bom? A primeira coisa é que a exegese de João 1 e 1 ela é bastante útil para essa lição. Por quê? Esse texto em grego, en arché, en hologos, né? É um texto que vai conectar claramente o logos com
a eternidade, com o próprio Deus, quando ali no Gênesis está com um ato criativo, digamos assim. Então, esse en, o verbo no imperfeito do indicativo, ele vai indicar uma ação contínua no passado. Hologos, refere-se ao logos traduzido como palavra, como verbo, e a expressão ela pode ter sido extraída de sabedoria de provérbios, uma referência acerca da Torá. Se João tivesse usado, por exemplo, aí é aoristo, tá, gente? Porque o teclado trocou O por U. Se tivesse usado o aoristo, né, por exemplo, egeneto, tornou-se, o verbo tornou-se Deus. Então, o verbo teria tido início. O verbo, ele não é Deus no sentido de natureza. Ele teria adquirido, ele teria obtido, ele teria sido elevado, etc, etc. Então, precisamos fazer uma exegese básica. Por exemplo, Colossenses 2:2, a parte D, né? Essa parte que vai falar sobre para o pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Observa bem, o que mais chama atenção é essa parte final da parte D, né? Que ele vai dizer que em direção, estamos indo para que nós possamos ir ao pleno conhecimento do mistério de Deus. Interessante que esse tu mysterion, tu teu, indica algo que era oculto, algo que estava encoberto, algo que estava distante dos olhos, né? Não era discernível ainda. E isso combate a ideia do que nós já estudamos, que era uma ideia de um conhecimento secreto gnóstico, uma ideia de algo inacessível, inalcançável. E Cristo, né, no final, né, não é apenas um mensageiro intermediário. O Cristo, ele é o próprio mistério, né, de Deus. Quando a gente vai para 1 João 5:20, que é o texto mais longo, que nós teremos tempo apenas de frisar essa parte vermelho aí do rutos, né? Rutos, que na verdade antecede aí, é um pronome demonstrativo que vai anteceder o restante, aletinos theos, né? Por exemplo, que é o verdadeiro Deus. Quando a gente pega esse trecho, né, de 1 João, capítulo 5, versículo 20, a gente percebe que rutos, né, esse rutos, a gente percebe que o Cristo, né, ele é o antecedente imediato. Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele é o antecedente imediato. Então, quando ele vai dizer que este, né, ele está apontando este quem? Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Aletinos theos é o verdadeiro Deus. O contexto remoto de 1 João, lá no capítulo 1, versículo 2, ele vai apontar para Jesus como a vida eterna. E isso é atestado por Irineu de Lyon, Cipriano e Atanásio, que eles interpretaram Aletinos theos como Jesus. Então, não podemos fugir disso. Uma simplificação que a lição fez foi, como eu falei, jogar vários textos, né, e dizer, olha, Jesus tem todo o poder. Mateus 28:18, Efésios 1:21, Apocalipse 1:8. Jesus é eterno. Aí pegou textos, Isaías 9:6, Miqueias 5:2, Hebreus 13:8. E alguns contestadores podem contestar Isaías 9:6, Miqueias 5:2 pela problemática do Antigo Testamento. Muitos dizerem, olha, isso daí que o Novo Testamento faz é retroprojeção do Antigo, o que nós já abordamos nas lições passadas, né? A questão de pegar a Bíblia e fatiá-la ou negar a premissa ou o pressuposto da inspiração acarreta nessa dissociação, nessa descontinuidade, né? Tendo em vista que eles não veem a revelação, eles desconsideram a revelação, eles negam esse fator revelação. Mas se pegarmos Hebreus 13:8, eles também vão ter outros problemas, né? Os críticos, eles vão dizer que Hebreus não é válido, que Hebreus já é uma alta teologia e alta cristologia,
Então terá problema de todo jeito para quem é muito crítico. Todavia, a gente precisa ter em mente que o nosso fundamento está nas escrituras e na tradição, no que a igreja defendeu, no que a igreja abordou. Jesus é onipresente, Mateus 18, 20, Mateus 28, 20. Jesus é onisciente, então ele solta vários textos. E precisamos observar a consubstancialidade de Jesus como filho com o Pai. Ele partilha da mesma substância. Algo que a teologia ariana ela vai desenvolver são essas ideias que eu dividi em 5 pontos, dizendo que Deus é solitário, que o Pai é único, portanto, o Filho teve origem, porque ele foi criado, passando a existir pela vontade de Deus, que se torna Pai a partir dali da encarnação. O ponto 3, Deus se faz uma pessoa quando quis criar, ele cria ali um intermediário, então a palavra ela tem uma natureza mutável por ser jogada numa condição de mutabilidade e de existência, e o Pai, Filho e Espírito Santo, eles são fatiados, são divididos. Pai é a origem do Filho e do Deus Filho, há duas sabedorias, que é a sabedoria eterna, e o Filho, que é extraído dessa sabedoria eterna. Então vejam, para eles, esta sabedoria aí que é o Cristo, ele foi criado nos moldes da primeira, da sabedoria eterna. Então a gente entra em uma problemática aí quase que gnóstica também, dissociando e dizendo que é impossível, né, haver duas pessoas, por exemplo, ou três, da mesma substância. É impossível, porque para eles o monos é indissociável. Então é uma questão muito mais filosófica do que teológica. Então, se a gente continuar, o desenvolvimento dessa teologia vai dizer que Deus nem sempre foi pai, vai dizer que o filho ele é uma criatura, vai dizer que o filho é sujeito à variação de natureza, o que torna o filho estável é o dom de Deus, o conhecimento do filho é imperfeito, o filho foi criado por Deus para servir como instrumento da criação, e para o arianismo, Jesus é divino em um status inferior, pois é produto da vontade de Deus que se tornou pai. Beleza? Então, a gente continuando, por quais razões Ário discordava, né, de todo o debate? Por razões metafísicas, ele sustentava que, havendo dois seres coeternos, estabeleceriam-se dois princípios supremos distintos. Ele dizia que não é permitido atribuir a Deus um ato de gerar, pois isso implica em mudança. E o terceiro é que o verbo ele era vulnerável. Então, o Ário não tolerava, em nome da defesa do Deus que não sofre, do Deus inalcançável, do Deus soberano, do Deus ilimitado, o Ário acaba fazendo de Jesus um ser inferior, porque ele não consegue resolver essa questão das duas naturezas da união hipostática. As implicações do arianismo é que quem defende isso vai dizer que o filho foi criado semelhante a Deus, mas foi posto no mundo sob condição de diminuição. Nesse ponto, Cristo se torna intermediário apenas. Né? Tem a distorção de Provérbios 8, 22, que vão dizer que a sabedoria foi criada ali, e o vocábulo no hebraico não quer dizer criação do nada, dizendo que é algo que foi criado no sentido de ser criatura, mas algo que é próprio de Deus, que está ali no seio de Deus. A sabedoria é da natureza divina. E a redução do caráter salvador de Cristo. E concluindo, o comentarista conclui afirmando que somente Deus pode salvar, conforme Isaías 45, 21, né? E não há outro. E o caráter salvador de Jesus só faz sentido atrelado ao seu caráter divino, pessoal. Então, precisamos ter bastante cuidado quando formos abordar essa lição, porque apesar de ser uma lição que parece ser simples, ela não é tão simples assim. Consultei alguns comentários, deixo aqui a indicação para vocês. F.F. Bruce, comentário de Hebreus. Bio, comentário de Colossenses e de Filemon. David Garland, comentário de Colossenses e Filemon. George Guthrie, comentário de Hebreus. Samuel Pérez Milhos, comentário de Hebreus também. Além desses, consultei também a obra do Robert Letton, que é Trindade, a obra do
Joseph Moan, Deus que vem ao homem e o homem que vinha de Deus. É uma série, tá? Além dessas obras, consultei também Cristologia de Samuel Pérez Milhos e Trindade, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa síntese. Forte abraço. Fui.